Nós vamos conversar agora com o neurocientista Miguel Nicoleles para falar sobre os riscos que essas festas podem trazer, quais as cautelas e se as decisões estão acertadas. Doutor, bem-vindo ao Live CNN, boa tarde. Boa tarde, Daniel, muito obrigado pelo convite. Estão acertadas essas decisões, principalmente da Bahia, de cancelar a folia? Sem dúvida nenhuma. Nós temos que agir preventivamente, porque, como todos os dados no mundo inteiro mostram, a nova variante tem um poder de infecção muito superior à Delta, e nós estamos vendo países como o Reino Unido, por exemplo, pular de 50 mil casos para 120 mil casos por dia em menos de 2 semanas. Estados Unidos chegando a 270 mil casos por dia, em alguns dias, quase dobrando o número de casos diários. Então, nós temos, além da Omicron e da Delta, a influenza também mostrando a sua cara no Brasil, e não há como reunir milhões de pessoas nesse momento. Doutor Miguel, a gente está acompanhando ao longo de todo o Brasil, por todo o país, várias festas que acabam acontecendo, apesar dessas serem festas tradicionais, Carnaval, Ano Novo, Natal, muitos sendo cancelados, mas tem show, tem aglomeração, tem balada. De que forma isso a gente pode sentir o impacto nos próximos dias, diante das dúvidas ainda, principalmente a Omicron? Bom, nós já estamos sentindo, né? Em alguns dias atrás, 2, 3 dias atrás, nós já começamos a ver a curva de atendimentos nas UPAs da Grande São Paulo aumentando dramaticamente, hospitalizações aumentando, e é esse o drama. Quando você tem 3 vírus circulando no país, a Delta, a variante Omicron e a influenza circulando concomitantemente no país, qualquer tipo de grande aglomeração vai levar a surtos que podem fazer com que o país inteiro entre numa nova onda, né? E é uma onda mais complicada porque você pode ter, inclusive, pessoas tendo infecções múltiplas ao mesmo tempo, ou das 2 variantes do coronavírus, ou do coronavírus mais o influenza. E isso é extremamente preocupante, a ponto, por exemplo, de alguns países da Europa terem retirado o público dos jogos de futebol. A Alemanha e a Holanda, por exemplo, já tomaram essa medida, né? Em muitos desses países, doutor Miguel, a cobertura vacinal é bem diferente, bem abaixo da cobertura aqui no Brasil. Isso, de certa forma, no nosso país pode trazer efeitos menos danosos, como a gente está vendo na Europa, por exemplo? Veja, o Reino Unido tem uma cobertura um pouco superior ao Brasil de 2 doses. Eles passaram de 70%. Nós chegamos a 67%. E assim mesmo, como eu disse, em menos de 2 semanas, eles pularam de 45, 50 mil casos por dia para 120 mil casos ontem por dia. E isso começou a gerar uma pressão no sistema hospitalar do país, que já está abalado, né? Muito grande, a ponto deles estarem cogitando novas medidas para logo depois do dia do Natal amanhã. Então, realmente, apesar da vacinação ter chegado num patamar respeitável, mas ainda não ideal aqui no Brasil, nós ainda temos fragilidades, nós ainda temos muita gente não vacinada e temos muita gente com doses em atraso, né, que só tomaram a primeira dose e não voltaram para a segunda. No caso do Réveillon, por exemplo, várias cidades cancelaram as festas, mas mantiveram a queima de fogos, como é o caso do Rio de Janeiro, que atrai milhões de turistas. Em quanto tempo a gente precisa observar essa janela depois das festas para saber se de fato houve um impacto expressivo de contaminações, tanto de gripe, de influenza, quanto da coronavírus, dado que as próprias autoridades dizem que esse vai ser um termômetro para o carnaval? Bom, isso foi feito nos Estados Unidos, com o feriado de Ação de Graças, no final de novembro. 14 dias depois, eu acabei de escrever para vocês a explosão de casos. Os Estados Unidos pode chegar a 300 mil casos nos próximos dias por dia, porque teve um dos anos mais acelerados em termos de viagens, né? Porque as pessoas, é o feriado mais importante do calendário americano, e as pessoas voltam para suas casas para celebrar. E houve uma explosão de viagens pelo país todo, e que nós vimos, se você olhar hoje na curva de Nova York e de Washington, parece um foguete levantando voo, é uma vertical. E isso, em 2 semanas do Réveillon, nós provavelmente vamos ver um pico,
um efeito pico aqui no Brasil e em todo o mundo onde as festas ainda foram mantidas. O caso do Rio de Janeiro é extremamente peculiar, não dá para entender o que acontece lá, né? Porque marca-se festa para celebrar o fim da pandemia em setembro, cancela-se festa, cancela-se Réveillon, volta o Réveillon, agora o Carnaval está liberado sem restrições. Não faz o menor sentido, não tem a menor lógica ter qualquer uma dessas celebrações de massa, porque nós só vamos pagar o preço em vidas humanas, né? Doutor Miguel Nicoleles, muito obrigado pelo bate-papo aqui no Live CNN. Muito obrigado e boas festas a todos vocês. Para o senhor também, Feliz Natal.